Girl Boss. Como se constroem essas mulheres poderosas que lideram negócios, pessoas e ideias. Hoje a gente vai bater um papo super inspiracional, então você pode pegar seu cafezinho, se for à noite já pega sua taça de vinho, seu espumante, porque as ideias vão ferver, a sua cabeça vai mexer. Anota também naquele caderninho ideias para você projetar aí nos seus negócios, nos seus sonhos de liderar. Eu, como mulher presente nas redes sociais, sei que inspiro não somente pela minha arte, pela dança, mas também pela minha postura empreendedora. E é justamente isso que me possibilita viver de arte, fazer o meu trabalho com as minhas alunas, com as minhas mulheres, nas redes sociais e também oportuniza trabalho para outras profissionais. Se você não me conhece ainda, eu sou Gabi Schultz, criadora da marca e aula de dança Sensual Hip Dance, sou empreendedora, sou doutora em artes da cena, sou artista, sou bailarina, sou professora, sou um monte de coisas, mas também tem mulheres muito interessantes e muito múltiplas hoje para falar aqui com vocês. Para deixar essa conversa rica, então, eu trouxe duas convidadas que são potências inspiracionais, empreendedoras, palestrantes, entendedoras de neuromarketing e inovação. Quando eu falo essas palavras, eu fico com água na boca, de tanto que eu amo esse assunto. E mesmo você aí que não é empreendedor, eu tenho certeza que você vai ficar com fogo no rabo para movimentar ideias que vão mudar o mundo. A gente mesmo quando não é empreendedora, né, meninas, a gente escuta. Eu sempre, mesmo quando não empreendia, eu escutava essas ideias de inovação, de venda, de marketing, de case de sucesso e ficava assim movimentada do que eu poderia fazer, o que eu poderia contribuir, qual é o meu propósito. Então a gente vai bater um papo muito inspiracional para você que empreende, para você que é uma Girl Boss, vamos discutir, inclusive, esse conceito de Girl Boss, e para você também que ainda não empreende ou, enfim, só é uma grande admiradora dessas ideias. Bom, hoje nós temos aqui Luísa Ramires, empreendedora, mentora, consultora e palestrante. Luísa está sempre antenada nas últimas tendências de mercado, comportamento do consumidor e utiliza seu conhecimento em branding e neuromarketing para transformar as redes sociais em um importante canal de vendas e conexão com clientes. E é muito verdade, porque eu sigo Luísa, nós somos amigas já há bastante tempo, e a Carol, que está aqui comigo, vai ser legal, porque assim como vocês estão conhecendo ela agora, eu também estou conhecendo agora. E é legal a gente ter essas diferentes relações, né? Diferentes temperaturas de relação. Então, também estou conhecendo Carol junto com vocês. Caroline Bucher. Empreendedora, curiosa e conectada. Carol acredita na educação como forma de transformar e nas conexões de valor para fazer acontecer. Já passaram mais de 50 mil empreendedores por suas oficinas de Design Thinking e mais de 500 mil em palestras e aulas online, diretora da Idealiza Tools and Methods, facilitadora, consultora, palestrante, autora, professora da MBA de Inovação. A gente é múltiplas, a gente é foda pra caramba, tá? E agora, eu quero que vocês mesmas, começando pela Lu, pode ser, se apresentem um pouquinho, né? Essa foi uma breve apresentação, quero que vocês contem com um pouquinho mais de calor quem são vocês. Certo, bom, então... Muito prazer, eu sou a Luísa Ramires, Luísa com S, Ramires com Z, a gente já faz aí pra não errar, né, já deixa claro, até pra vocês que vão nos buscar aí nas redes sociais. Eu estou quase trintando, né, então quinta-feira que vem tô completando aí meus 30, dia 4 de agosto, leonina. Maravilhosa, Leoa. E sou mesmo essa mulher múltipla. Às vezes é até difícil explicar o que a gente faz, né? De tanta Tenho essa coisa. Dificuldade. Eu acho que nós três devemos passar por isso. Exatamente. O que eu vou priorizar agora, né? Mas então, vamos lá. Contando um pouquinho, né, como é que começou essa história de empreender. Foi tudo muito natural, porque eu sempre fui uma mente muito criativa, desde criancinha, assim. Eu lembro de ter essas manifestações, de adorar ser criativa. Mas eu acabei indo por um caminho muito mais do estudo, por também ser sempre muito estudiosa, e aí é o que a família, né, a sociedade incentiva, então eu me formei em Direito.
E depois de estar formada em Direito, eu comecei a usar as redes sociais como um hobby. Só que aquilo começou a dar certo, né? Eu criei um perfil que era de gastronomia, ele ainda existe, mas agora eu não posto mais com tanta frequência, que é o Magra de Ruim. E aí, com isso, eu comecei a ter mais experiências, os restaurantes começaram a me chamar, e aí me pedi como é que eu tava fazendo pra bombar aquele Instagram. E eu tava fazendo tudo muito naturalmente, não sabia, né, como é que eu tinha feito para as coisas funcionarem. E aí eu fui estudar sobre marketing, sobre criação de conteúdo, sobre marketing de influência, neuromarketing, branding, para entender por que aquilo que eu tava fazendo tava dando certo. E poder explicar para as pessoas e poder ajudar esses empreendedores nos seus negócios. E aí foi que tudo começou, os convites para palestrar começaram a surgir, e eu comecei a ver que existia ali um gap de mercado. E a vontade, então, de dar esse passo empreendendo começou a surgir dentro de mim. Até que eu criei, então, hoje a agência de conteúdo digital que a gente tem. A gente gerencia os perfis de diversas marcas, cria conteúdo. Eu também dou diversas mentorias e consultorias para empreendedores autônomos, para marcas. Tem um falecido podcast também, né, Gabi? Que tu já foi. Então eu nem boto mais podcaster, mas estamos aí. Sim, claro. Hoje tô aqui sendo podcaster junto contigo. Sempre. Exato. E tô aí bem feliz nessa rodada empreendedora, mas sem romantizar, porque é muito trabalho, é entrar 11 da noite trabalhando. Cada uma chegou aqui no estúdio correndo, umas vão sair correndo, e é esse o corre mesmo. E é isso aí, estamos sempre criando novas possibilidades, então até dando um spoilerzinho aí pra ti, como eu venho, né, dessa questão das palestras, eu gosto muito de ensinar, então me identifiquei muito com a frase da Carol aqui, porque eu acredito muito que o conhecimento é o grande motor de mudanças do mundo, né? Isso. E eu já dei diversos cursos muito no presencial, e acabei nunca levando isso pro digital, porque eu gosto muito do contato, do olho no olho. Mas eu acho que tá mais do que na hora, e o spoiler é que vem um curso digital aí saindo do forninho. Lembra quanto tempo a gente já não fala disso? Muito mesmo. Tempo, que eu já te cutuco, inclusive. Cadê teu curso, Luísa? Teremos. Yes, muito bom. E Carol, conta um pouquinho, quem é Carol? Bom, a Carol, acho que é essa conexão que eu vejo com na mesa, que é a história de aprender e de empreender. Legal. Então, acho que eu sempre adorei aprender. Sempre era assim, ficava desde pequena também, sempre buscando coisas, né? E me interessava por aprender, mas muito intuitivo. E aí eu também acabei, trabalhei na Ipiranga, eu tenho 48, então eu montei as MPMs aqui no Sul, tipo, desde a primeira. E ali era algo que não existia, né? Então, hoje em dia, todo mundo pensa, nossa, isso sempre existiu. Uhum. E era algo que não existia. Então, eu tinha que entender como que as pessoas se comportavam e como elas poderiam consumir alguma coisa. E aí, a gente olhava assim, um dia as pessoas não vão almoçar sempre em casa. Depois virou o contrário, né? Pandemia, a gente voltou a comer em casa. Agora, a gente até prefere, às vezes, preparar as coisas. Enfim, tudo são ciclos, né? Mas eu me acostumei com isso de... o que vai acontecer na frente e que a gente não está enxergando hoje. Então, como que um negócio se prepara para esse passo ali na frente? E, na época, a gente enxergava 15 anos para frente. Hoje em dia, eu trabalho com consultoria de estratégia, então com empresas de todos os portes, mas assim, Renault, Fruc, agora com educação, que eu adoro e que me motiva muito. E tudo está mudando muito rápido. Não então, dá a cada fazer 6 planos. meses, as empresas têm que rever, né? Olham, tipo, a gente vai pensar 2 anos para frente, mas em 6 meses já tem que rever. Então, imagina se a gente leva um tempo para assim, eu pensei em colocar alguma coisa no mercado. Né? O intuitivo, ele dava conta. Sim. E quem era empreendedor e conseguia ir fazendo, né? Conseguia viver disso. Só que agora a mudança é tão rápida e as empresas têm que ser quase como se fosse um grupo de empreendedores. Uhum. Não tem mais tempo daquela hierarquia toda, né? Ficar esperando as coisas acontecerem, porque aí já mudou. Então, eu acho que essa transformação, e é isso que as empresas daí estão buscando, assim, como tornar as pessoas mais intuitivas, que elas tenham mais ação, que elas queiram aprender. E aí, por isso que eu acabei fazendo um mestrado em educação, que depois do Design Thinking eu falei, nossa, aqui tem uma chave,
né? Tem um jeito de mexer com as pessoas. Eu era apaixonada pelo presencial. Sim. E só por causa da pandemia que eu falei, nossa, eu não vou ficar em casa aqui, né? Não aguento sem mexer com as pessoas e receber, porque toda vez que tu ensina, tu recebe, né? Com certeza. E é estimulado, enfim. E aí o Maurício Benvenuti, porque eu trabalhei com o pessoal da XP durante um tempo, e aí a gente fez uma virada importante da XP lá, que era... a XP queria, né, ser a maior bolsa, o maior shopping financeiro do Brasil. Isso lá em 2006. E aí, o benchmark dizia, Carol, vou... E eu falei, tem que aprender varejo. E eles, quem investia no Brasil era só quem já tinha grana de família. E eles queriam focar no outro. Então, o que a gente entendeu? Que as pessoas no Brasil vão em dupla. Então, para começar a investir, tinha que ser em dupla. E ali começou uma virada importante. E esse pessoal depois fundou a Starse. Então, na pandemia, alguns amigos me convidaram. Eu dei uma aula que foi para 350 mil pessoas. Meu Deus. Eu falei, o que é isso? Uau. E as possibilidades do digital. Eu comecei a enxergar. Então, foi por convite. E aí, eu acho que tem um ponto depois que a gente pode falar, que é ter um ecossistema. Ter uma rede, né? Porque eu acho que o empreendedor sozinho não difícil. Sobrevive, né? Então, assim, e também tem muito mais graça. Então, esse ecossistema, eu vi na pandemia o quanto a gente pode se beneficiar e experimentar coisas novas, né? Então, por exemplo, hoje eu tô me sentindo aqui, trabalhando / tendo uma aula, né? É muito boa essas conexões trocando, que a gente aprende, Sim. né? E tá gerando conteúdo. Que coisa boa. E hoje que o nosso papo é Girl Boss, eu fiquei assim, Girl Boss, será que é legal ainda usar essa palavra? Aí eu fui dar uma pesquisada, né? O que significa ser Girl Boss atualmente? Eu quero começar desmistificando um pouco essa imagem que a internet pasteurizou bastante, né? Do que é ser uma mulher empreendedora. Porque se tem uma coisa que nos une aqui, nós somos mulheres. Outra coisa, somos empreendedoras e acabei de ter a confirmação que nós três também valorizamos muito o conhecimento, né? As nossas formações, os nossos cursos, as nossas experiências. Mas esse mundo Girl Boss que a internet mostra, eu acho ele muito distante, às vezes, do que é realmente o corre real e também traz pouco à luz grandes questões de valor, inclusive da mulher, do feminino, desse poder nesses negócios e no empreendedorismo. E a Vogue fez uma reportagem, uma matéria, que ela perguntava isso, se faz sentido ainda ser uma girl boss. E aí ela colocou mais ou menos assim, quem escreveu essa pauta, né? Quando em 2014, Sophia Amoruso popularizou o termo ao lançar a sua autobiografia intitulada Girl Boss, essa expressão representava o poder feminino. Uma mulher capaz e confiante que persegue as suas próprias ambições em vez de trabalhar para os outros. Hoje, 8 anos depois, a conotação de girl boss já ficou desgastada e interpretada num sentido até mesmo pejorativo. Fazer algo ou alguém parecer um ídolo ou inspiração feminista em favor do lucro, independentemente dos múltiplos defeitos dessa pessoa. Muito se transformou, então, desde a mulher capaz e confiante que mencionamos antes. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, o que é ser girl boss na vida real para vocês? O que é ser uma mulher que empreende? Como podemos responder essa questão aí para inspirar as nossas ouvintes também? Carol, vamos passar a bola para você agora. Eu acho que é ter coragem, né? E aí eu acho que tem uma coisa que a gente vem com mudanças exponenciais, né? Elas já são saltos, assim, que a gente vê as meninas hoje, desde pequenas, já com uma atitude diferente. E vocês já são de uma geração que também já se enxerga diferente. Sim. Então, a gente vê, assim, que em 10 anos, em 20 anos, as coisas mudam muito. E, às vezes, um termo como esse, ele pode ajudar. Que é para ajudar a dizer, sim, meninas, vocês têm poder, vocês podem, vocês devem fazer, precisam se expressar. E aí o que a gente liderar, vê, né? Liderar, claro. Então eu vejo assim, estudo muito isso, eu trabalho com consultoras mulheres, as minhas clientes dentro das organizações normalmente são mulheres poderosas. Cada vez mais mulheres estão empreendendo, né? Metendo claro. a cara, né? E elas têm um jeito diferente que é construir em conjunto. Então, ao invés de ocupar um lugar sozinha, as mulheres ocupam um lugar com outras pessoas. E acho que aí está um ponto importante, né? E, assim, as mulheres precisam ocupar esses lugares para inspirarem outras, né? E, às vezes, não é só o poder, mas é o lugar de
poder fazer coisas, não poder sobre os outros. Acho que tem uma diferença Perfeita aí. essa É colocação. o poder fazer coisas, se permitir fazer. E o mundo está precisando desse feminino muito. Né? Então a gente precisa se expressar e é e esse exercer valor isso. que eu falo de dar luz, né? Porque às vezes nessa internet pasteurizada fica muito sobre poder sobre os outros, soberania sobre os outros. Então, I'm a bitch, I'm a boss, né? Sabe? Essa coisa. E pouca troca realmente e pouco compartilhamento, uma distância, né, de posição. E pra ti, Lu, como é que... Porque eu vejo que a Lu é uma pessoa... Eu te acho bastante crítica. Bastante. Tu tem uns alfinetinhos na bolsa que daqui a pouco tu vai ler pim, pim, pim. E eu gosto, é o teu jeito, tu dá teus pitacos, como tu mesma fala, né? Sim. E eu já te vi volta e meia falando assim, sabe? Tipo, tu mostra exemplos e às vezes tu faz alguma crítica e críticas muito bem construídas, né? Não é simplesmente, falar o que eu penso e ponto. Sim, não, sim. tu sempre é uma pessoa sábia, tu é uma pessoa que traz dados, você é uma pessoa que traz o conhecimento pra falar sobre aquilo que quer falar. Sim. Como tu enxerga, então, essa girl boss? Pois é, justamente eu adorei a palavra que tu trouxe, que é a coragem, né? Que é o agir com o coração. Então, eu acho que o empreender mulher, né? O empreender feminino, ele é leve, sabe? E ele é muito mais de eu estar numa posição de inspirar e levar as outras mulheres comigo, tu entende? Então eu vou ensinar, orientar, mostrar um caminho, sabe? Olhar para essas pessoas com um olhar mais cativante mesmo, terno, no sentido de ajudar as pessoas a se tornarem melhores naquilo que elas fazem, sabe? E não uma coisa de, eu vou mandar e eu vou dizer isso. Então essa característica que tu disse do alfinetar eu tenho muito, mas eu também tenho muito do acolher, assim. Então eu sempre, tipo... e é muito engraçado porque as pessoas, às vezes, elas levam pro pessoal, né? Então, a gente ainda vive numa sociedade onde é difícil criticar também. Sim. Então, fazer isso de uma maneira mais leve, mais terna e com carinho, mas, ao mesmo tempo, com firmeza, que eu acho que é isso que, às vezes, a gente peca um pouco na tentativa de, talvez, se mostrar forte, a gente passa um pouco do ponto, ou então fica muito... quase submissa, assim, por medo de mostrar omissa, que veio. Né? Tipo, eu não Exato. vou dar minha opinião. Exato, ou tipo, eu não sei como colocar as coisas, porque eu acho que a gente tem que tentar justamente encontrar esse equilíbrio entre ser firme, mas falar com leveza e com carinho, assim, sabe? Eu trato disso muito no meu trabalho, assim, com as mulheres que estão trabalhando comigo hoje. Eu sempre procuro, assim, incentivar, elogiar, mas quando acontece alguma coisa, a gente tem que invariavelmente criticar e ser firme na forma como a gente tá falando, sabe? Eu acho que... E o girl boss que eu vejo, ele é muito isso, assim, sabe? É levar as pessoas consigo, inspirar as pessoas. E vocês tinham alguma... porque nós três, acho que a gente começou empreendendo quase sem querer, tipo, por um fluxo, né? Mas às vezes eu vejo, assim, das mulheres que nos vêm, que nos assistem, que às vezes elas têm uma imagem que ela é um pouco, de novo, usar esse termo meio pasteurizada. É uma imagem que eu não sei, ela não existe. Né? Até, Lu, quando tu usa a palavra leve... Eu entendo o que tu quer dizer, mas eu fico pensando, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Porque pra mim não tá nada leve. Eu chego a pensar assim, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Porque eu penso assim, cara, é um rolê, assim, muito pesado, assim. Não, sim, o E às leve vezes as é o pessoas feedback duro, só, mas duro, super. com leveza. Super. Porque E se esse tu é o não desafio, torna né? o ambiente leve, fica muito mais difícil. Perfeito. Acho legal pontuar isso, porque é exatamente isso. A gente tá aqui, todas lindas, arrumadas, bonitas pra esse momento, mas, tipo, cada uma tava no seu corre louco, insano. Sim. E às vezes, assim, eu me sinto com mochila de um lado, casaco do outro, comida de um lado, notebook do outro, e nossa, eu pareço um clown, um palhaço. Se me filmassem agora, eu ia ser um filme de comédia, porque tá um caos isso aqui. E um olho pintado, o outro não, sabe? Umas coisas assim. Sim.
E nem sempre tudo tá lindo, maravilhoso, perfeito, sabe? Sim, é que a gente Às só vezes- posta quando tá. Tipo, eu maquiei na farmácia, tipo, eu tinha maquiagem na bolsa, mas eu pedi emprestado o espelho na farmácia, porque eu Ótimo. falei, gente, não, dentro do Uber não vai dar. Claro. E aí eu vi que as minhas, ok, ali, né, fiquei trocando uma ideia com elas, entrou uma cliente e ficou olhando, assim, tipo, a pessoa já fica julgando, né, eu falei, Sim. nem dá tempo pra, tipo, Não. né, É. ok, já segue, já tem outra coisa, então, eu acho que também tem isso, não dá pra se preocupar muito com o que os outros vão pensar. Perfeito. E aí que vem essa coragem e a história do coração que tu trouxe é fundamental, porque se aquilo fizer sentido, Aham. dizer, eu preciso fazer isso. Aí, Legal. né, é essa coragem, porque a gente tem coisas diferentes. Sim. E ao mesmo tempo são complementares, né? E a gente precisa do corpo, a gente precisa do conteúdo, a gente precisa da alimentação, do sono, das pessoas. Então, isso é uma coisa que eu tô entendendo cada vez mais. Assim, eu passava muito do ponto da minha agenda. Tipo, eu brincava que a minha agenda era elástica, né? Sim. E aí, não, né? Chega uma hora que ela Tem uma hora não que é. não dá. E Então, aí tu vê os danos. E os Sim. danos vão acontecendo. Então, assim, não, como que eu lido com isso, assim? É. Olhar isso como uma prioridade também, porque eu acho que isso a mulher sempre, né, sempre vai dando um jeito. É porque a sempre gente vai tem muitas fazendo. funções e obrigações até maiores do que os próprios homens, né? Então a gente Sim. tá ocupando mais um lugar que não era nosso e que agora é. Né? O meu marido, ele diz uma frase assim, que ele queria fazer um quadro comigo, que é Vivendo Perigosamente com Gabriel Schutz. O meu Vivendo Perigosamente é assim, ó, daqui a 30 minutos eu tenho que estar lá nas cucuias, como a gente fala, longe, e eu tô de pijama. E ele, tu tá de pijama ainda assim, eu... Vivendo Perigosamente com Gabriela Schutz. Do nada. Só que eu enlouqueço, né? Do nada eu tiro o pijama, boto não sei o que, faço não sei o que, a maquiagem no carro. E chego lá, só que eu chego lá assim, ó. Sim. Tu consegue estar aqui meia hora? Tranquilo. Não, pode ficar tranquilo que eu vou chegar aí, confia em mim. Mas Só que é o caminho, né? o custo Tipo, disso, né? A gente Tanto esquece hoje que tem os eu consegui chegar deslocamentos. antes. Eu falei, olha, eu cheguei, né, 15 minutos antes. Sim. Deu tempo de... Porque isso também foi um hábito que eu fui quebrando, hábito. porque eu sempre colocava tudo na agenda. E eu tava sempre... Sempre É, esbaforiza. eu me sempre, identifico. Então, é uma Me coisa que eu levei identifico. muito tempo, até que eu falei, nossa, na pandemia, pra mim foi meio que uma cura, assim. Aham, Porque eu consegui um fazer processo. muitas coisas sem sair de casa, até que, claro, isso ficou excessivo também, Sim, né? sim. Aham. Mas eu comecei a entender, nossa, olha a loucura que eu fazia, como assim? Né? Numa Sim. cidade, num dia, outro dia, noutra cidade, aí pega o avião, vai. E aí não, né? Então, podendo escolher, assim, hoje em dia eu penso antes, deixa eu olhar a agenda. Primeiro eu faço isso, antes eu já dizia sim. Então, esse é um combinado Certo, que eu tá tive. certo. Eu já fui o oposto. Na pandemia, eu preenchi todos os meus horários que eram pra mim de ir na academia, de fazer as minhas coisas com trabalho. Aham. Porque eu tava em casa e aí isso é muito uma questão do home office, né? A gente acaba trabalhando muito mais do que a gente tinha previsto. Não tem o limite, Não né? tem o limite. Isso é muito difícil ainda pra mim, assim. Então, quando eu quase tive um burnout em decorrência de excesso de trabalho, aí eu vi que eu precisava pegar mais mulheres maravilhosas pra estarem comigo, Exato. porque Eu também, eu recentemente tive sabe quando tu surta? Sim. Tu diz assim, chega, não Sim. aguento mais. Se eu continuar a partir de agora daqui, vai fazer estrago grande Sim. na minha saúde, Sim. né? E aí a gente tem. Aí é o momento de, tipo, ok, o que, que eu tenho que mudar? O que, que eu tenho que A decidir? gente tem que bancar isso também, né? Eu acho que ter a coragem disso também. É. De bancar e dizer, olha, não tá dando. não dou conta de tudo isso. Isso Porque também eu é acho que coragem. isso também Sim, é coragem. com Porque até em certeza. casa, né? Se a gente às vezes pensa assim, tá, mas eu tô trabalhando tanto quanto, por que eu tô organizando as coisas? Por que eu quero né? Sim. Não vou esperar alguém, a faxineira chegar, já vou ajeitar aqui porque eu quero. Então, por que a gente sempre faz a mais, né? Então, às vezes também dizer, tá, eu vou ficar atirada no sofá Sim. fazendo qualquer coisa, porque merece. Exatamente. A gente puxa muitas responsabilidades pra gente, né? Meninas, eu tenho um tópico aqui que eu queria transformar ele num jogo. Olha a ideia. Eu queria transformar num jogo, ver se a gente consegue ter fôlego pra isso. Talvez uma hora ele vai esgotar, uma hora tá, acabaram as ideias de hoje. Talvez até no final do podcast eu tenha mais alguma coisa pra dizer, mas agora acabou. Mas uma rodada que é o seguinte. O meu tópico é assim, qual é a ideia brilhante? E claro, né, a gente tem umas ideias brilhantes e outras que elas foram interessantes, que elas foram chave, né?
de vocês, que vocês aplicaram nos negócios, nos projetos de vocês e que vocês podem ensinar aqui para outras mulheres que estão nos escutando hoje. E fazer uma rodadinha, sabe? Pode ser até conselhos, pode ser até um livro, pode ser uma coisa que eu apliquei, um protocolo que eu fiz, uma ação que eu fiz dentro do Instagram, não sei. Mas eu queria que a gente fizesse assim, tipo... Vai a Lu, vai a Carol, vai eu. Juro por Deus, eu não anotei nada, tá? Só tem o roteiro. Eu nem pré-anotei as coisas. Mas eu acho legal, eu adoro improvisar. Eu acho que no improviso vem ideias que a gente nem tava pensando, isso aqui é uma ideia boa, né? De compartilhar. Topa a brincadeira. Mas pode ser desde coisas assim... Livres. Livre. Eu tenho um livro, eu fiz isso. Um dia aconteceu tal situação, eu resolvi assim. Mas algo que tu consiga contar praticamente em menos de 1 minuto, assim. Pra fazer uma rodada, assim, sabe? Eu fiz isso, deu isso. Tive uma situação XYZ, aconteceu isso e tarará, tarará. Vem algo à mente? Tá, preciso pensar um pouco. Vou botar um cronômetro aqui pra tu ficar mais à vontade. Posso começar com um livro, cara? Então, vamos fazer assim, então, Carol ou Gabi. Tá, porque eu acho que o intuitivo, acho que é isso, né? E eu até fiz um curso da IDEO, que é uma empresa maravilhosa de inovação. O site deles já é uma dica, ideo.com. Maravilhosos, podcasts de tudo. Show. Tá tudo em inglês, mas maravilhoso. Enfim, eles ensinaram a questão do intuitivo e do racional. Que a gente precisa estimular exatamente isso que tu tá fazendo. Que a gente tem que estimular o intuitivo, não só o racional. Para a geração de ideias e a inovação, a gente precisa desse intuitivo. E a mulher é muito boa no intuitivo. Legal. Só que os processos empresariais, eles não são intuitivos, eles são racionais. Eles são bolados por homens. Então, pra gente romper um pouco com essas coisas, entra aí o feminino, né? E esses exatamente... A nossa importância. Adorei a ideia de jogo, né? Já fica com frio na barriga. Sim, tipo, já dá uma esse como é. Nem eu sei jogar, E inventei. isso, inventar e fazer, né? E aí, o que me veio na hora foi um livro Elemento-Chave, do Ken Robinson. É um livro muito legal, que ele fala sobre como cada um poderia e deveria, na educação, encontrar o seu elemento-chave. Que quando cada um tá no seu elemento-chave, tem mais coragem, tem propósito naturalmente, Legal. Tem mais resiliência. Então, é um livro curtinho, ele é maravilhoso e super indico. Muito bacana. Maravilhosa. Veio algum insight, Lu? Algo que Olha, eu pensei em algo bem mais básico, que eu Legal. acho que entra dentro daquilo que a gente estava falando sobre o aprender a dizer não dou conta, também o aprender a dizer não, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a gente, nessa tentativa de dar conta de tudo, sabe? A gente tem muita dificuldade de dizer não e de conseguir realmente... impor limites, até para os nossos clientes, entendeu? Então, isso às vezes é muito complicado para quem trabalha com prestação de serviço e etc. Muitas vezes a gente acaba tendo que se provar, né? E validar aquele argumento que a gente tá trazendo, muito mais, às vezes, do que se fosse um homem ali naquele lugar. Então, assim, temos que aprender a dizer não e dizer não de novo com aquela firmeza e mostrando que a gente sabe do que a gente tá falando e não aceitar, né, que certas situações aconteçam. Porque muitas vezes, assim, nesses mercados, a gente acaba tendo, eu que trabalho com redes sociais e tal, muita gente que pede muito além do que foi o combinado previamente, digamos, sabe? Então, a gente tem que aprender a impor limites dentro dessas relações. Perfeito. Eu tenho uma frase que eu gosto de compartilhar e acho que cada vez ela faz mais sentido. O que te trouxe até aqui não vai te trazer para o próximo nível. A gente sabe que a bagagem, ela sempre tem peso, né, na nossa construção, no nosso caminho. Mas como a Carol mesmo disse, as coisas mudam muito rápido. A importância de a gente estar aqui, sim, escutando um podcast, a gente estar lendo um livro novo, da gente estar aprendendo com alguém e, sobretudo, de áreas que não são as nossas. Eu aprendo muito. Tanto é que eu tô aqui nessa mesa com vocês. Eu fico pensando, às vezes, quantas pessoas da dança, que empreendem com dança, estão sentadas nas mesas com pessoas do marketing, do neuromarketing, do aprendizado. Então, eu fico pensando que essa é uma atitude muito importante, assim, para uma empreendedora. Saber que o que te trouxe até aqui, te trouxe até aqui.
e precisa de mais combustível para ir num outro lugar. E esse combustível já não é aquele mesmo, é um outro tipo é uma gasolina premium, é o quê que vai te levar para o próximo nível, sabe? Então, o que te trouxe até aqui não vai te trazer para o próximo nível, não vai te levar para o próximo nível. Carol, tem mais alguma? Eu acho que esse é um ponto, é conviver com a inquietação. Inquietação. E aí tem uma coisa que eu trazia, que eu comecei a ver que as pessoas sempre queriam saber tudo. E no Design Thinking, especialmente um tempo atrás, a gente trabalhava muito com aquilo que a gente não enxergava ainda. Empatia era uma coisa que as pessoas não sabiam. Colaboração era uma coisa que era devagar ainda. Então e tinha hoje muitas são chaves. Prototipagem, MVP, né? Tudo que a gente já fazia intuitivamente não tinha nome. E aí eu criei um espaço que se chamava Espaço do Não Saber. Legal. Para as pessoas irem aí no físico, ficava sempre em branco. As pessoas tinham pânico do espaço do não saber. O que era o espaço do não Era, saber? na verdade, assim, a gente colocava como se fossem canvas, né? Imagina, assim, as paredes cheias de ideias. Então, sobre empatia, sobre inovação, sobre algo que precisava ser refeito na empresa, repensado. E o que a gente não sabe? Era o espaço que ficava totalmente em branco, sem nenhum post-it. A pessoa tinha que colocar, assumir que não tinha sabia. Que assumir que e não as pessoas sabia não... de alguma coisa. E as pessoas não conseguiam assumir que elas não sabiam alguma coisa. Ou elas estão no nível que eu digo que é não sabe que não sabe. Esse é o perigo. Isso. É o Verdade. medo, é o tu não enxergar, né? Porque ele é desconfortável, o não saber. E eu sempre gostei desse espaço do não saber, porque ele é o que dá o frio na barriga, ele é onde tu vai aprender uma coisa nova. É a mola, né? É a mola, e é exatamente isso, né? O que te trouxe até aqui não é. Então, assim, hoje em dia isso tá sendo mais cíclico. Eu vejo assim, tá, isso eu já sei fazer, agora o que eu não sei? E aí tem que ir para uma outra área, eu tenho que fazer uma outra coisa. Então, coisas virtuais eu consegui fazer. Aí falo com a Bel aqui, eu falo, Gustavo, o que a gente vai fazer depois? Então, conseguir ficar confortável com esse lugar do não saber, que ele é desconfortável, ele inquieta a gente, mas é onde a gente vai encontrar o novo passo. Então, se a gente ficar sempre muito confortável, a gente vai ficar sempre no mesmo lugar. Então, a gente precisa lidar com esse não saber e pode fazer em casa, né? Acho que uma dica é assim, faz em casa, dentro do armário, na geladeira, coloca lá o que eu não sei. E aí, tipo, eu aprendi a jogar beach tênis, porque o meu marido joga, porque daí eu ficava de fora, daí não, vamos lá, daí consegui. Legal. E é uma sensação maravilhosa quando tu consegue, de né? vitória. Então, sei lá, vai aprender outra língua, vai aprender a dançar, aprender a rede social, Porque, com enfim, certeza muita não é coisa. só aprender a dançar que tu vai descobrir outras coisas. outras não é só o beach coisas tênis que aí. tu descobriu outras coisas. Com certeza. Total, e aí a neurociência vem provar que a gente vai gerar mais sinapses. E essas sinapses vão nos fortalecer para aquilo que a gente já faz. Isso. Então, Isso. Perfeito. Lu. Eu lembrei de uma das frases que tu trouxeste bem no início, que era a questão justamente... Ai, peraí. Como é que é? Tô nervosa. Esse jogo deixa a gente nervosa. Deixa, porque, tipo, eu tava aqui pensando em tudo que eu tinha pra falar, daí... Puf. Ui. Aí eu esqueci da frase que tu disse no início. Deu. Sobre coragem, sobre aprender, fazer conexões. Vai ver, vou começar de outro jeito. Lembrei. De uma frase que tu trouxeste no início, que foi de que o mundo tá mudando muito rápido, né? Então, assim, eu no mercado das redes sociais, é todo dia uma atualização nova. Sim, eu vejo que tu posta. Sim, e muitas vezes aquilo que eu tô postando, pra mim, já não é novidade. Pra vocês é novidade. Mas certeza, eu aprendo um monte. já tô com uma pressão de, tipo, 48 horas que a novidade saiu e eu não consegui parar pra postar, entendeu? Jesus. Então, a gente vive com essa constante pressão e eu vejo que muitas das pessoas que estão ali me seguindo, me acompanhando e que veem essas novidades saindo, elas acabam ficando muito inseguras frente a tanta mudança, frente às coisas serem tão rápidas e tão volúveis, sabe? E essa é justamente isso que tu falou, assim, estar confortável no lugar do não saber e estar confortável também no lugar dessas mudanças loucas que acontecem. Então, uma das coisas que eu sempre bato, assim, é que
por mais que eu traga a novidade, por mais que eu traga a atualização, se tu souber o conceito, se tu entender o que que vai deixar a tua marca forte, tu vai entender que não é o Reels tá no formato diferente, que vai mudar pra ti. Muito nessas diquinhas que nos elas detalhes, exatamente, nas coisinhas que vão mudar porque a plataforma tá mudando, mas tu tem que construir uma marca forte, independente se tu tá no Instagram, no Pinterest, no dia a dia, sabe, cara a cara com o teu cliente. Então, é muito isso, assim, é tipo, tentar tirar essas inseguranças de coisas que, na verdade, não são o mais importante, sabe? Você mesma deveria gerar atualizações a cada 48 horas pra você, de novos insights que você teve, né? É verdade. E esse espaço muito de se escutar. E Lu, tu anda colocando algumas coisas nas suas redes sobre arquétipos. Sim. Que eu acho muito interessante, são os arquétipos de marca, né? Sim. E então eu vou dar esse insight, e aí se quiser voltar pra ti, a gente pode Tá até bom. voltar. Porque eu acho que um grande insight, pegando tudo que a gente tem falado aqui, porque uma vai dando ideia pra outra falar, é a gente se escutar. Existem as atualizações, existem as inovações de fora, mas elas sempre partem de algum ser humano, né? E quando a gente tá falando da nossa marca, do nosso negócio, do nosso projeto, daquilo que a gente enxerga, né, que os outros não enxergaram ainda, mas que a gente enxerga, é algo que está dentro da gente, é algo que tem a ver com a nossa essência. Então, às vezes a gente olha muito para fora, e a dica é essa, às vezes a gente olha muito para fora, ok, buscando parâmetros, protocolos, inspirações, mas a gente esquece às vezes de fazer uma olhada interna e ver quem sou eu e como eu expresso, e só eu, de uma forma única, expresso essa marca, essa ideia, né? O que eu ofereço, o meu serviço. E quando a gente descobre isso, que dá pra tu fazer do teu jeito, e o teu jeito vai ser o jeito de maior sucesso, porque ele é o teu, eu chego a arrepiar minhas pernas agora. De verdade. Porque aí tu encontra um prazer gigante em empreender, em fazer coisas que são muito difíceis, que são muito caras, que levam muito esforço, mas tu encontra um prazer porque tu sabe que aquilo tá conectado com o teu propósito, com a tua essência. E não de uma maneira assim, como a gente desgasta a palavra propósito, não, porque aquilo ali é tu. Sim. São as tuas ideias, a gente se amar, a gente amar as nossas ideias. Então eu queria, agora passar pra ti. Tá Tem bom. alguma dica aí em relação a arquétipos? Como é que a gente se descobre, que tu trouxe né? é muito interessante. Olha só como a gente às vezes esquece, né? Eu sei que é um conteúdo super assim, que tá super em alta pra ti. Sim. Eu comecei a estudar isso, na verdade, no MBA que eu tô fazendo em Marketing, Branding e Growth, e me apaixonei pelo assunto. É muito apaixonante. É muito apaixonante, porque a gente entende que, na verdade, os arquétipos, eles vêm da personalidade, né? Do estudo da personalidade. Não é uma coisa que tu escolhe. Exatamente. É uma coisa que tu é. É uma coisa que tu é, genuinamente, assim. E, claro, as marcas podem fazer também esse estudo pra se humanizar, claro. na sua linguagem, pra transmitir os seus valores, né? Até pra se comunicar melhor e etc. Mas eu, por exemplo, quando fui estudar o meu arquétipo, né? Quando fui entender um pouco do meu arquétipo, de como eu me via e como as pessoas também me viam, foi muito interessante, porque eu fiz esse teste ali, fiz uma sequência de perguntas nos meus stories. Tem um teste na internet que eu não me lembro agora o nome do site, eu vou ter que trazer depois. Sim. Que eu sempre aplico nas minhas mentorias pra gente fazer essas perguntas pra que o mentorado descubra qual que é o seu arquétipo. E aí, através disso, a gente vê qual que vai ser a estratégia que vai ser utilizada nas redes sociais dele pra comunicar isso pras pessoas. Mas nem sempre esses testes são assim tão confiáveis, né? Como a gente tem que ter Sim, tem que ter um aprofundamento, um autoconhecimento, né? Alguém propondo mais atividades além. Exatamente. E às vezes, essa semana mesmo aconteceu de sair um ali, porque são sempre 3, né? Um principal e 2 que estão ali apoiando, porque ninguém é uma coisa só. Apoiando e te diferenciando, Isso, né? exatamente. Muito legal. E ninguém é uma característica só, então a gente é uma composição. A gente tem características dos 12 arquétipos na nossa personalidade, mas a gente se destaca mais por algumas. E aí isso vai estar em toda a nossa comunicação. Mas isso é muito interessante que tu trouxe, porque, por exemplo, essa semana eu fui numa cliente minha, ela estava justamente insegura por não saber se a forma dela falar muito meiga, muito carinhosa, assim, e tal, talvez até um pouco infantil, não estaria talvez passando a credibilidade que ela gostaria.
Então, aí a gente conversou e uma das coisas que eu falei pra ela é que, sim, ela tem que melhorar a linguagem pra passar mais credibilidade, mas ela não pode deixar de ser ela. A essência. Porque senão, exatamente, as pessoas vão ver uma mulher lá super empoderada com arquétipo que daqui a pouco... Existe muita gente que diz assim, né? Ah, eu quero ser o arquétipo tal, e aí eu vou voltar toda a minha comunicação visual. É insustentável. Exatamente, porque não tem correlação com a tua essência. Aí a pessoa vai chegar no consultório dela, vai ser atendida por ela e vai ver, tá, mas e quem é? Cadê aquela mulher que eu vi na internet? E a gente vê bastante isso, né? Vê. Às vezes eu vejo assim, tá nas redes e tu conhece a pessoa, cara, não tô dizendo nem fisicamente, mas a pessoa Não, é um outro jeito, ela tá exato. passando uma coisa lá, Que e quando ela- eu encontro, ela não sustenta aquilo. Sim. Muitas vezes eu vejo isso. Tu tá ligada nessas questões dos arquétipos? Sim, eu acho que assim, a gente trabalhei com isso bem no começo, né? Que na época era assim, que quem a MPM seria, né? Alguém que ajudaria as pessoas em qualquer momento, em qualquer horário. E eu acho que essa questão é super importante porque as marcas de todos os portes, né? O empreendedor, ele consegue conversar mais com os seus clientes, naturalmente. Só que as marcas estão precisando dialogar com os clientes. Sim. E aí não é só comunicar, né? Não é só o que eu digo, é o que ouve também. Então, criar esses espaços de diálogo, elas estão precisando fazer, e aí elas precisam das pessoas. Então, as marcas estão precisando se parecer mais com as pessoas. E aí, eu acho que os arquétipos são a chave disso, né? E e é difícil, porque às vezes é uma organização tão grande já, que começou com um fundador, que tinha um perfil, que fazia certas coisas, e aí depois tem muitas pessoas lá trabalhando, a essência tá lá, mas às vezes na comunicação, no dia a dia, ela não consegue mais ter aquela essência, né? Então, como se resgata isso é super importante. E um outro ponto também, já puxando de novo, é que a gente tem que ver essa essência, porque a gente precisa comunicar exatamente algo que tenha coerência. Senão fica um negócio completamente dissociado, sabe? A imagem da marca nas redes sociais é uma coisa e na prática ela aplica outra. Hoje em dia, com as redes sociais, com toda a transparência que a gente vive, que qualquer um pega um celular e posta, aquilo se desfaz em segundos, né? Aquela coisa, a reputação tu leva anos pra construir, tu leva segundos pra acabar com ela. Então, se não tiver coerência, não vai se sustentar. Vai ter ruído e também não tem sucesso, é mais difícil de ter venda, né? A gente não Exato. compra daquilo e daquelas pessoas que a gente não Vê verdade. não vê verdade, não vê um alinhamento, né? Fica com ruído, o ruído ele provoca uma desconfiança e uma falta de magnetismo, né? Então, acaba não rolando. Então, eu acho bem legal esse assunto dos arquétipos, porque ele também deixa as novas empreendedoras num lugar, assim, confortável. Eu posso criar e empreender a partir de quem eu sou. Com né? certeza. É claro que a gente tem que buscar conhecimento. Isso não Sim, não sim. desvalida o conhecimento, e isso acho que agrega, né? acho que é o que tu trouxe antes, que é o espaço de cada um. E a WGSN, ontem eu estava lendo um negócio lá para Consumo 2024. E aí, uma das coisas era essa. Ah, que é legal tu como... trazer dados, assim, que vem pelo futuro sim, aí. esse é ótimo. Esse estava ontem, assim, levantando muito desde qual plataforma vende mais. conta Até, pra nós. assim, por exemplo, é interessante que no Brasil a Amazon, ela está em terceiro e quarto lugar. O Mercado Livre e a OLX estão em primeiro. Ah, é? E aí tem muito a ver com a forma como ele se comunica e se coloca. Então... Conecta mais com o brasileiro. Conecta muito mais com o brasileiro e com toda a América Latina. Mas eu tenho uma sensação de estima, talvez maior pela Amazon, mas talvez pelo Mas isso posicionamento eu mas acho eu que isso é pela mais experiência- talvez na nossa bolha, sabe? Mas É, a na gente nossa tá bolha. falando de Porque Brasil, Brasil. Porque É eu tive verdade. experiências, por exemplo, a Amazon vai lá, livros, né? Eu adorava comprar livros, especialmente Sim, na isso a gente pandemia. compra bastante. Toda vez que eu queria comprar um livro novo, eu botava no meu carrinho os livros antigos. E aí, pô, né, tira assim. E aconteceu com a gente, o Gustavo, meu marido, com os enteados na Califórnia, ele ficava mandando todas as vezes a mesma coisa, às vezes chegava recorrente. Então, a Amazon, ela parte do pressuposto que tu precisa alguma coisa, e aí são algoritmos, não são pessoas, né? Entendi. E aí teve um dado que pra mim, só que eu vi isso ontem, eu posso compartilhar depois esse estudo, tá bem atualizado, assim, tá bem legal, e é por acesso, por tempo de permanência no site, comunicação, então vários confiável, detalhes. assim, Isso, bem confiável. E aí a Amazon, ela, às vezes, ela passa do ponto nesse sentido, né? Em que ela, por exemplo, para contratar
novas pessoas, o algoritmo da Amazon não selecionou mulheres. E aí eles foram ver depois, né, que tipo, ou tinha alguma coisa errada lá no board da empresa, que de alguma forma o algoritmo aprendeu que ele não contrataria mais mulheres. Então eles viram numa rodada... Agora acabou! Nunca mais vai comprar nada novo. Não, aí uma rodada de contratação eles viram e aquilo foi muito... um volume enorme, tipo, foi um erro muito aparente. Eles tiveram que corrigir depois. Então, eu acho que Mercado Livre e OLX, eles possibilitaram os empreendedores a venderem coisas, né? Assim como o Magalu também. Então, assim, tu podia vender coisas que tu tinha em casa. Então, é como assim, sei lá, algum amigo que te ajuda e diz, tá, ok, vamos faturar, o que tu tem aí, né? E aí não precisava ser um Enjoei, por exemplo, podia ser qualquer coisa, uma cadeira, uma jarra elétrica, sei lá. Então, acho que eu fiquei pensando isso ontem à noite ainda, né? E olhando, eu acho que tem a ver com isso, assim. De a forma de, ok, tu tem alguma coisa, coloca aqui que eu vou te ajudar. E aí depois, então tu vai comprar, ok, compra de mim que eu também tô aqui e tô mais perto. Então, e tem a ver com cultura e tem a ver com o jeito, com o arquétipo dessas marcas. E acho que nos empreendedores também tem isso, né? Porque acho que tem espaço para todo mundo. Com certeza. E aí antes a gente achava que não, só tinha espaço das empresas e os empreendedores ficavam muito longe. E hoje em dia isso está muito mais nivelado, né? Então a pessoa pode comprar, sei lá, uma coisa, um casaco feito por alguém, uma bolsa hoje em dia. Pode ser uma bolsa carésima, pode ser uma bolsa feita por alguém. E às vezes tu pode, sei lá, a gente não paga quase o mesmo valor, mas ela passa a ter um valor muito mais parecido, né, do que antes. Então acho que isso tem a ver com o que a gente estava falando de poder fazer e não poder sobre os outros, né? Legal. Tipo, acho que é E que outras perspectivas, assim, de futuro que vocês já ouviram aí sobre coisas que vão revolucionar, ou o que vai ser nova tendência? Vocês têm alguma informação, assim, a respeito disso? Não, eu tô com pra gente fazer uma bola, assim, como é que é? Acho que a Luísa vai ter várias coisas. Uma bola mágica, assim, pra gente prever o futuro para as nossas ouvintes. Acho que isso sempre chama, assim, a gente, né? Mas acho que tem a questão de equilíbrio, assim, que para mim chamou atenção, assim, que vem para 2023 e 2024, que era o que a gente estava falando aqui no começo, que é vindo de um excesso de mudanças, de velocidade, de informação, e as pessoas, né, dizendo isso é inviável. Tipo, é inviável acompanhar tudo o que a internet gera o tempo inteiro. E aí as pessoas vão começar a dar limites. Então, para ter um equilíbrio, né? O que eu realmente quero? Então, a gente que é empreendedor sabe que, se for o caso, não vai parar nunca, né? Exato. E os nossos clientes, as nossas pessoas também querem isso, né? Então, provavelmente, né, mercados, ideias que tragam essa ideia de bem-estar e de... calma, talvez eu acho que o negócio é um pouco por aí também, né? De novas ideias. É que esse excesso, né? Essa mudança constante, o excesso de informação gera uma ansiedade muito grande. E aí a gente tá realmente, não é nem querendo fazer esse movimento, acho que é obrigatório, não tem né, como, buscar o equilíbrio. E uma das outras questões, assim, que eu vejo muito que cada vez mais está crescendo é a questão da gente criar em colaboração. Né? Então, assim, a questão digital, ela já possibilita, por exemplo, tu dar uma aula para 300 mil pessoas. Ela me possibilita ter uma designer que mora em Praga, na República Tcheca. Ela possibilita eu falar com o meu cliente que mora longe e poder co-criar com ele. Porque eu não entendo tanto do mercado dele, eu entendo de como fazer a marca dele ser bem vista, postando com estratégia nas redes sociais, mas do mercado dele ele entende. Então eu preciso que ele me explique esse conteúdo pra gente co-criar. Isso. E quando a gente cocria, a gente divide o trabalho também, né? Então, assim, fica mais palpável e mais salutar para todos os envolvidos no processo, porque eu não vou ter que gastar 200 horas pesquisando sobre algo que eu não entendo, e a pessoa que está contratando, por exemplo, o meu serviço, ela vai poder também ter o gostinho de mexer com uma coisa diferente, sabe? De entender o que a gente tá fazendo. Então, a colaboração, né? A cocriação já vinha desde os
espaços de co-living, co-working, etc. Mas eu acho que com o digital ela eleva-se a uma nova potência, sabe? E a gente pode ver isso nas redes sociais com os conteúdos, aqueles, o remix, que tu pode, tipo, pegar um conteúdo que já foi produzido e reproduzir ele, muito legal. né? Então a gente pode fazer os posts colaborativos mesmo hoje com outras pessoas. Show. Então isso eu acho que é algo que vai vir pra ficar cada vez mais. Eu tenho escutado bastante falar em quiet luxury. E eu tenho gostado muito dessa nova tendência que eu acho que vai vir, porque hoje a gente está ainda num modelo que eu acho quase... Ai, eu não sei nem a palavra que eu gostaria de dizer, mas eu acho um modelo muito fraco e até desprezível, que é de mostrar-se, mas no sentido de provocar esse gatilho de olha o que eu faço, olha o que eu tenho, olha como eu mando, né? Voltando um pouquinho para essa nossa história daquela girl boss pasteurizada, né? E desse grande exibicionismo, né? E que eu acho que isso também vai ter um momento que ninguém mais vai aguentar, sabe? Ver vidas que, na verdade, estão destruídas e estão sendo bordadas como perfeitas. E vai dar lugar a esse lugar do quiet, do simples, do verdadeiro, do mais saudável, do ligado ao talvez o espiritual, voltando à questão da essência. Então eu acho que nas nossas comunicações e também nas inovações de novas ideias, novos projetos, eu acho que quem tiver alinhado com essas ideias de mais fazer do que mostrar também, né? E deixar, tem umas frases assim de inspiração que eu acho legal, que são assim, tipo, fazendo em silêncio, deixa o teu sucesso gritar por ti. Eu acho muito legal isso, porque hoje em dia tu faz um negocinho ali, tu quer gritar, ai, olha meu vídeo, viralizou, ai, tudo é sobre mostrar e gritar e falar e chama atenção e me dê um like, quantos likes eu mereço, será, sabe? E eu acho que a gente tá todo mundo já meio saturado dessa história, sabe? Sim. Então eu acho que essa coisa de tornar as coisas... Aí vem o leve, eu acho, naquele sentido que tu estava falando, né? De ser uma tendência à nossa sobrevivência. Ai, eu queria que isso acontecesse, espero que eu também. Mas daí com os metaversos, às vezes eu fico um pouco arrepiada, assim, eu fico, ai meu Deus, tá chegando isso aí. Eu Sabe acho que o mundo, fica... eu acho que sim, eu também tava pensando sobre isso ontem e dá um pouco isso, assim, né? Tipo, ai, de novo agora pro outro lado. E é uma coisa assim, será que eu faço a resistência de negar? Ou será que eu vou ter que ir? Aí é que tá. Ai, Gabi, tu já vai ter um boneco lá, com certeza. Pois é. Já dá pra enxergar. Mas por que não, né? Eu acho que, assim, eu acho que tem que ter a dança no metaverso e não só tiroteio, né? Porque assim, como assim? É que hoje tem muito os game, games né? são todos, e o que primeiro gera é a violência. Então, por que não as meninas estarem lá dançando, construindo negócios, fazendo coisas, né? É muito mais legal. Então, é incrível. Por isso que talvez a gente tenha a guerra da Ucrânia ainda. Porque as pessoas... né, e aí o masculino puxa para isso. Então, eu acho que, assim, realmente o feminino... E essa tua última fala era, tipo, tudo que eu achava antes, quando a colaboração tava vindo, as coisas, né? Vamos lá, agora a gente vai dar o próximo passo. Daí, tipo, vamos dar um pro lado, né? O caranguejo, assim. E eu acho que tem a ver com isso que a gente tava falando no início, de as mulheres colocarem, sabe, se exporem e dizer não é daquele outro jeito. Olha só, é com menos violência, é com mais colaboração. E aí tem que mostrar para ser interessante, né? E mostrar que as coisas do feminino não precisam ser do objeto, do consumo. É que, na verdade... Elas podem ser da experiência, do lúdico mesmo, sabe? Eu exploro muito isso com a dança, porque a dança, ela não vai te trazer a barriga de tanquinho. Eu não vendo isso. Pode até te trazer, mas eu não uso essa... não é a minha essência, né? Mas ela vai te trazer um negócio que é até difícil de explicar para quem não tá ainda inserido naquela consciência de que sim, tu precisa se tornar uma mulher absoluta, sim. Tu precisa manter as suas prioridades ao escolher um parceiro, uma parceira. Vai mexer a Kundalini toda, vai mexer né? toda a tua energia, vai te tornar uma mulher mais imponente no teu trabalho, dizer o que tu gosta, te movimentar, né? Dominar o teu corpo. O que você quer dominar se você não domina o seu corpo, se você não cuida do seu corpo, né? Então, como é importante
esse nível da experiência, de a gente entender que, na verdade, é isso que vai resolver tantos conflitos, que tantos outros produtos de Sim. fazer isso com o cabelo, com os cílios, com a testa, com a bochecha, Exato. com não sei o quê. Agora até na vagina, né? Tipo, na vulva, Sim. tarará, tarará. Sabe? Perfeito. Esses dias eu vi um anúncio assim ai, eu não gosto de falar mal, né? Mas um sérum pra passar na vulva pra ela não envelhecer. Eu digo, ai, gente, será? Eu entendo que existem vários problemas que daí são das mulheres mais maduras vaginais, mas que são problemas que realmente afetam a saúde e o prazer delas. Sim, daí, okay. Agora, visualmente, eu fico pensando, mas onde é que isso vai parar, sabe? Isso é muito complicado. Enquanto tu não estiver trabalhando aquelas outras questões. Eu acho que ok se tiver né? isso, né? Mas tem que ter a dança, tem que mexer a energia. também, é isso. Eu acho que é não verdade. mexer a embalagem, né? Não olhar no corpo como uma embalagem. Então, somente. E que é importante. Eu amo estética, eu amo beleza, eu amo tratamento de beleza. Sou apaixonada, acho lindo. Isso me traz prazer também. Mas de nada adiantaria se eu não tivesse muito fortalecida a minha base como mulher. A minha base de autoestima não vem disso. Isso só complementa, vai lá premiar, ok. Eu estou tão feliz comigo, eu tô tão segura que eu também vou aqui, vou botar meus cílios, que eu também vou aqui, vou botar um cabelo, que eu vou botar minha unha, e isso vai me deixar mais poderosa ainda, vai aumentar o meu poder, né? Mas a base dele tem que estar fortalecida, né? Sim. E eu acho que uma das coisas também que a gente tá falando muito sobre energia, né? É que a gente não precisa puxar uma energia masculina pra liderar. Eu acho que era isso que eu queria falar no início ali, quando eu trouxe a questão da leveza, sabe? É o liderar pelo feminino, que é esse liderar colaborativo, né? Então... E eu vou te confessar que é por isso que eu estranhei o Televe, porque eu assumo que eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu tenho a coisa mais masculina em mim. Eu tenho a energia. Sim. Então, eu por isso tenho que também. Quando tu fala leve, eu fico... Sim. Ai, como mesmo? Como é que é mesmo que faz? Leve mesmo? Aí e eu tenho que me acostumar, às Mas vezes, leve, a pensar eu acho assim. É o sorrir, é o se permitir. Sim. E não eu acho que a gente tem que falar muito sobre isso, pra desmistificar. Porque como não tem, o que é esse leve? Não é que tá sempre tudo... Ai, não, que não, simples, que não. é pouquinho esforço. O leve é no ambiente, é o tu te permitir fazer aquilo que faz sentido pra ti, aquilo que tu gosta, aquilo que é divertido, e não simplesmente querer bancar uma de tipo, ai, olha aqui como eu mando, porque eu tenho pessoas trabalhando pra mim, como eu sou maravilhosa, como eu sou poderosa. Ou uma energia também de achar que dá conta de tudo, que é essa coisa bem masculina, né? Eu vou suportar tudo por vocês. Eu vou, sabe? Isso, a mulher pode cair nessa, né? De dizer, eu tenho aguento que ter muito aqui. cuidado com isso. E aí, eu acho que essa história de que o masculino, ele tem uma certa força que sustenta ali. Sim. E a mulher é um outro jeito que a gente ainda não encontrou muito. Bem no começo, tu falou alguma coisa, não sei se era quem inspirava, mas eu sempre lembro muito porque a minha avó foi empreendedora, minha avó teve 11 filhos e 40 netos. E a minha avó era uma pessoa... Tipo, ela trabalhava, né? O meu avô ficou doente, teve Parkinson, ela teve o 11º filho Down. E ela tava sempre, assim, dando uma atenção pra todo mundo. Sabe, era uma coisa... Ela era uma pessoa com uma vida muito sofrida no sentido de dura, mas ao mesmo tempo era muito leve. Então, eu sei que ter visto alguém que conseguiu fazer isso faz toda a diferença. E aí, quem não teve, né, alguém, onde vai enxergar essa pessoa? E aí vai procurar, às vezes, na internet, nas redes sociais, tá, mas como assim? Eu não posso ser isso ou aquilo. E as mulheres que são CEOs ou que são gerentes também se postaram muito com esse... desse lado masculino, assim, da dureza, né? Sim. Então, eu acho que, nossa, falar sobre isso é assim, a gente vê líderes no mundo, mais líderes femininas em tudo, sabe? Porque realmente a gente precisa. E eu acho que o empreendedorismo é a melhor forma de a gente exercitar isso. Até porque daí a gente tem que dar um jeito de equilibrar a nossa agenda, né? E a nossa vida pessoal, também. Isso, eu digo agenda com a vida pessoal. Que aí a gente vai fazendo concessões pra gente mesma, às vezes, né? E encontrando. Porque se a gente for para um lugar como um emprego ou um trabalho, a gente vai aceitar tudo aquilo que estão querendo e exigindo da gente. E não vai exercitar esse novo lugar. Então, eu acho... E recentemente eu vi uma CEO... Tem que falar que a CEO da Fruc,
a Aline Eggers, né, pra gente dar nomes aqui. Legal. Muito legal, porque ela também, assim, entrou numa coisa de... bom, tô sucedendo meu pai, e aí será que eu vou ter que ser igual a ele? E aí ela fez uma mudança, assim, recente, muito legal, no sentido de achou o jeito dela, sabe? Sim. Que organiza tudo, olha tudo, lidera as pessoas, mas achou um jeito diferente, assim. E aí quando tu vê uma mulher ocupando um lugar com esse jeito dela, que não é o do outro, mas que ela tá num lugar, é muito legal. Eu acho que é aquilo que tu falou, assim, de dar de tudo faz sentido, né? Porque se a mulher não consegue se sentir bem no lugar, é muito sofrimento, daí não vale a pena. Então, eu acho que para o empreendedor, a mulher tem que ir achando, tem que ir um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, né? Até que ache e diga, é aqui o lugar que eu quero, assim. Que legal. E, garotas, eu tenho uma última pergunta que em quase todos os podcasts eu faço, porque é uma curiosidade minha, uma pesquisa minha. Vocês se consideram feministas? Sim. Sim? Acho que sim. Eu acho que é o jeito de batalhar, né, pelo feminino e de novo, não cuidando para não, assim, não nego o masculino, o outro, Não, tipo... isso. Até porque o feminismo não tem a ver com isso, é mais algo que colocaram para, inclusive... Qual é o conceito, né, que... enfraquecer esse movimento, Sim. né? Ontem eu vi uma entrevista da Lady Gaga, que perguntaram pra ela é maravilhosa, né? É uma entrevista de 8 anos atrás, se não me engano. Que perguntaram pra ela, né, se ela achava que esse sensual dela poderia fazer as pessoas não darem... Desconfiarem do feminismo dela? Não desconfiarem do feminismo dela, mas não darem o valor pra música e focarem só no sensual, no sexual. E ela falou, se eu fosse um homem que estivesse aqui fumando um cigarro e pegando várias mulheres, tu não me faria essa pergunta, eu seria um rockstar. Exatamente. Prazer, eu sou um rockstar. Essa resposta, acho que ela mata todas. Né? E esse é o feminismo, assim, que eu acredito muito, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que peitar que a gente pode, sim, tudo que a gente quiser, que a gente ocupar esses lugares dos nossos jeitos leves, firmes, bravos, únicos. Exatamente. E para acabarmos, tem alguma palavra, alguma frase para esse final? Algo que ficou ainda a ser dito e que não foi dito? Alguma dica? Algum cheiro que vocês queiram deixar aqui? Uma das questões que tu trouxe agora há pouco foi de que os lugares para onde a gente tá indo, né? Eles são extremamente assustadores às vezes. Sim. Toda essa questão Sempre que eu falo essa frase me dá um pouco de medo. Essa questão do metaverso e tal, e do tipo assim, será que eu vou brigar e eu vou querer ficar nesse lugar ou será que eu vou ter que me adaptar, sabe? Isso é uma questão que aconteceu agora, recentemente, com aquela assinatura abaixo-assinado pro Make Instagram Again, não sei o quê, das pessoas querendo voltar a ser o que éramos antes, né? Só que, na verdade, o que éramos antes? Era uma rede social com essas vidas perfeitas, das pessoas viajando, postando as suas bolsas, dizendo que são isso, que são aquilo, que são aquele outro. E eu acho que a gente tá cada vez mais caminhando para uma influência real, para uma influência das pessoas que realmente fazem aquilo que postam, ou que postam aquilo que fazem, que tem verdade, que tem essência. Eu acho que aquilo que antes era muito maquiado nas redes sociais está ficando cada vez mais insustentável de continuar maquiado. E eu acho que esse movimento a gente não consegue voltar atrás, sabe? A gente vai ter que se adaptar a ser real ali na internet também, sabe? Perfeito, acho que é isso. Perfeito. E você, Carol, quer nos... Eu vejo que tem esse mundo do metaverso que é tipo, seja qualquer coisa que não é real, né? E que vai, assim, espero muito que nos exija esse movimento do real. E aí, o que eu tinha pensado logo quando tu fez a pergunta é assim, a gente fazia nessa vida, né? Assim... experimentar, sabe? Mesmo que pareça muito difícil, assim, que tenha alguns espinhos internos, que a gente consiga trazer isso à tona. E aí, recentemente, uma amiga que não quis mais o trabalho, tava assim, eu não aceito mais esse jeito dessa mulher chefe que é pior que um homem, quase, no sentido de dureza, tudo, né? E de não compreender. E aí eu falei, eu faço painéis.
e a gente fez um painel junto. Então, acho que um painel com recortes e que seja real, pode ser virtual também, mas desde que ele esteja num lugar em que tu enxergue, ele ajuda a gente, o nosso inconsciente, né, a ir trabalhando para aquilo que está ali. A gente é muito visual. Quem é mais auditivo pode gravar né, enfim, um áudio para você si, alguma coisa assim. E eu lembro que tem o Future Me. Então, para ajudar, né, se tem uma ferramenta Future Me, legal. É um negócio muito legal. Dá para baixar? Dá. Eu acho que ainda existe. Mas é assim, tu escreve um e-mail para ti mesmo, e daí, há alguns anos, na época, sei lá, acho que eram 3 anos, tu recebe. Tô ligada, sei. E aí isso é uma coisa muito legal. Então, assim, o painel, o Future Me, ou um áudio, né? Alguma coisa que tu olhe e diga como tu quer, assim. E as coisas realmente, elas acontecem, porque não são mais bolsas que a gente vai querer comprar. Lugares para viajar, às vezes, conhecer, talvez sim. Mas são que pessoas que vão ter na nossa vida? O que a gente quer realizar realmente? O que quer expressar, né? Então, eu acho que, assim, vejo uma menina de 15 anos que faz uma bolsa linda. Gente, tem que ajudar que ela consiga fazer muito, que ela faça outras e que ela possa viver disso, né? E ajudar pessoas. Então, acho que é fazer nessa vida. Acho que é... E assim, eu me despeço e agradeço muito a presença de vocês numa agenda corrida, né? De uma sexta-feira que estamos gravando aqui, vocês tirarem esse tempinho precioso pra gente trocar. Tô muito contente e aprendi muito, inclusive sobre leveza. Vou levar essa palavra pros meus dias. Demais, Lu. Leva que muda bastante. Obrigada, Lu. A gente tá sempre aprendendo. E às vezes o que nos inquieta, a gente tem que prestar... tem alguma coisa pra ti. Tem um Future Me ali pra ti. Tem uma carta do futuro ali naquela palavra, naquela frase. Então, muito obrigada, garotas. Ai, eu que agradeço. Queria finalizar com aquilo que é muito pesado pra gente carregar, a gente tem que deixar ir. Livrar. Muito bom. Coragem. Coragem. Que leveza. Gente, assim a gente finaliza o nosso episódio Girl Boss, Mulheres Poderosas que Lideram Negócios, Pessoas e Ideias, do nosso Sensual Hipcast. Assista, confira os nossos outros episódios no canal do YouTube, Sensual Hipcast, no nosso Spotify e também no site da Cubo Play. Eu fico por aqui e te vejo no próximo episódio. Um beijo!